Fala pessoal, olha só, essa aula de hoje eu disponibilizei lá no meu grupo VIP, tá? A gente disponibiliza alguns assuntos lá só para o pessoal que está no grupo, tá? Esse aqui vai ser uma aula que foi só para lá, muito interessante, uma complementação de probabilidade das aulas que eu já tenho no YouTube. Então se você quer participar do grupo ou se você quer dar uma olhada nessas aulas, dá uma conferida aqui no link da bio que você não vai se arrepender, beleza? Então, o que eu vou fazer na aula de hoje aqui? Eu vou resolver essa questão de probabilidade aqui e eu escolhi essa questão por quê? Para você perceber da importância que tem de você primeiro estudar análise combinatória, né? E depois só você dar uma olhada em probabilidade. Essas matérias elas se combinam, elas se conversam. Então você primeiro é bom dar uma olhada em análise combinatória, resolver vários exercícios, a maior quantidade que você puder, e depois você parte para a probabilidade, beleza? Então vamos analisar isso aqui, ó. Se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de saírem 3 caras? Vamos lembrar algumas coisas aqui. Primeira coisa, como é que você calcula essa probabilidade, né? Número de casos favoráveis, vou botar aqui NF, né? E número de casos possíveis, né? O que significa isso, Rafael? Olha só. Primeiro, o denominador da fração, tá? O denominador é o seguinte: tudo que pode acontecer de diferente, tá? Ou seja, quando você lançar 5 caras, né? Você vai lançando 5 vezes, 5 caras não, 5 vezes a moeda e forem aparecendo esses resultados, quantos resultados diferentes você pode ter? Aí é que entra a análise combinatória. E em cima, o que a gente chama de casos favoráveis? É justamente a probabilidade que está sendo perguntada. Se você repara na pergunta, a pergunta começa aqui, né? Qual a probabilidade de saírem o quê? 3 caras, tá? Então, essas 3 caras aqui, a quantidade de vezes que isso acontece é o numerador dessa fração e tudo que pode acontecer diferente vai estar no denominador dessa fração, tá? Então, tudo que pode acontecer diferente a gente chama de espaço amostral, tá? Como eu falei, tem uma aula minha só sobre isso, só sobre essas definições que são super importantes. Então, nesse caso aqui, pensa na seguinte situação. Você está lançando uma moeda 5 vezes, tá? Vou botar 5 caixinhas aqui representando todos os lançamentos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixinhas. Eu gosto muito de utilizar as caixinhas para você entender o seguinte. Cada caixinha dessa aqui representa um lançamento. Então, quando você lança uma moeda, o que pode acontecer de diferente? Ou da cara ou da coroa. Eu chamei cara de C e coroa de K. Então, aqui eu tenho o quê? Duas possibilidades. Por que duas possibilidades, pessoal? Ou sai cara ou sai coroa. Repara que isso acontece em cada um dos lançamentos, ou seja, eu tenho duas possibilidades aqui, duas possibilidades aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Ou seja, quando eu faço essa multiplicação aqui, 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2, ou seja, o 2 elevado à quinta, isso dá 32 possibilidades diferentes aqui desses resultados, tá? Então, o que é esse 32? Esse 32 é justamente o número de elementos do espaço amostral, ou seja, tudo que pode acontecer de diferente, que é justamente o número que eu uso no denominador dessa fração, beleza? Tudo que pode acontecer de diferente é o denominador da fração. E como é que eu faço para calcular o numerador dessa fração aqui? Se eu quero que saiam 3 caras, repara o seguinte, ó, eu vou utilizar as mesmas caixinhas aqui, vou botar 5 caixinhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então essas caras elas vão estar distribuídas nessas caixinhas, que lembrando que essas caixinhas representam os lançamentos, né? São 5 lançamentos. Então, isso aqui é o primeiro lançamento, isso aqui é o segundo lançamento, o terceiro e por aí vai. Então você pode ter uma cara no primeiro lançamento, uma no terceiro, uma segundo, uma no terceiro. Ou uma cara aqui, uma cara no terceiro, uma cara no último. Ou seja, essas caras que ele está buscando, elas estão distribuídas aqui. E como é que você faz para descobrir quantas vezes isso acontece? Bom, como você está selecionando os lançamentos 3 a 3, né? Porque são 3 caras, então pode ter uma cara aqui, uma aqui, uma aqui. Ou uma cara aqui, uma aqui, uma aqui. Então, como é que você descobre esse número? Pela combinação, né, o de 5 caixinhas, ou seja, dos 5 lançamentos tomados 3 a 3. Né? Por isso a importância da análise combinatória antes. Então é importante você estudar bastante a análise combinatória antes de você partir para a probabilidade, para você entender muito bem por que eu selecionei 3 a 3, por que eu peguei uma combinação e não peguei um arranjo, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui?
5 fatorial, 3 fatorial, né? Esse fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Né? Isso vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2, que dá 10. Então, a sua probabilidade vão ser 10 casos, né? Saindo 3 caras, dos 32 casos ao todo. Essa é a probabilidade. Se você quiser melhorar isso aqui, você pode dividir, por exemplo, por 2, né, para simplificar a fração. Né? Vai dar 5/16. Tá? Mas aqui já está certo, só não está simplificado. Então, pessoal, é muito importante que você compreenda como que você constrói essa probabilidade aqui. Isso aqui é um caso de um problema médio, tá? Nenhum problema muito fácil, nenhum problema muito difícil. Mas é importante que você entenda como que você constrói essa fração. Probabilidade é uma divisão, uma fração. É importante que você entenda muito bem como é que você constrói essa fração. Beleza? Valeu? Vamos junto!